não tinha tempo, a sua vida era uma vida extremamente corrida, a sua vida então é uma vida que não lhes deixa momentos para que ele possa então às vezes sentar e conversar em família. Às vezes a gente não consegue fazer isso, mesmo morando numa cidade do interior como a nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Mas se você sair daqui de Cachoeiro, você pode ir a qualquer outro município que você vai encontrar praticamente a mesma coisa. Nós estamos muito envolvidos no nosso corre-corre e às vezes a gente não consegue perceber de que Jesus, Ele está interessado em nós, Jesus está interessado na nossa pessoa, mas o interesse de Jesus em nossa pessoa é algo muito mais profundo do que às vezes nós imaginamos, porque Jesus está interessado num todo da nossa pessoa, não apenas em partes, como às vezes nós fazemos. Nós dividimos a nossa vida em partes. A nossa vida, às vezes nós então tiramos, então no domingo, o domingo é o dia da igreja, então eu vou para a igreja de manhã, aí depois quando eu volto da igreja de manhã, então eu já divido a minha vida, então tem algumas coisas que eu preciso fazer à tarde, eu preciso então almoçar em determinado momento, depois eu tenho que repousar outro determinado momento, aí quando chega às 17 horas, 18 horas, então tenho que tomar o meu banho, porque eu preciso voltar para a igreja, e aí quando eu volto da igreja à noite, então eu chego em casa, eu fecho aquela portinha da igreja, aí eu passo a abrir uma outra porta, alguns vão ver o Fantástico, alguns vão ver o programa da Record, mas alguns vão ver o SBT, alguns fazem tudo, então a gente divide a nossa vida, então a nossa vida ela é literalmente toda dividida, e aí a gente pensa que Jesus também olha para a gente dessa forma, mas Jesus não nos vê assim. Jesus ele não vê a história pelos momentos como nós vemos. E a história ela é muito interessante porque a história ela existe, ela acontece, mas o que é a história? A gente tem concepção de passado, presente e futuro, mas a verdade é a história ela existe agora. A história existe agora. Ou será que o presente é exatamente o presente? Porque o presente, todos os momentos ele se torna passado. Por isso, irmãos, nós precisamos entender e a gente tem que viver bem para que a gente possa compreender aquilo que Jesus Cristo tem a nos ensinar. Nós precisamos compreender e ter a mente de Cristo, ter a mente de Deus, não é? Para que a gente possa então compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa meditação nesta noite, porque Jesus se preocupa com as nossas necessidades. E a primeira necessidade que nós vamos encontrar Jesus se preocupando com elas, é interessante que no verso 30 e 31 os discípulos voltaram, os apóstolos, à presença de Jesus, e eles relatam tudo quanto haviam feito e ensinado, e Jesus então lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, não tinham tempo para nada, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, quando os apóstolos de Jesus saíam, a Bíblia então nos diz que eles não tinham tempo para nada. Então a primeira lição, queridos, Jesus está preocupado com as nossas necessidades emocionais, Quando os discípulos saíam e eles não tinham tempo, é porque as pessoas os procuravam, porque as pessoas queriam falar com os discípulos, as pessoas precisavam ouvir os discípulos, as pessoas buscavam Jesus, as pessoas estavam ávidas para que elas pudessem ouvir alguma coisa de Jesus. Ou seja, o ser humano precisa de descanso, sim, ele precisa às vezes parar, olhar um pouco por si mesmo, mas a verdade é que nós necessitamos de pessoas, de alguém que se interesse e que acima de tudo tenha e que faça com que as necessidades que nós temos emocionais, elas precisam ser trabalhadas, e Jesus verdadeiramente é essa pessoa que pode nos fazer isso. Jesus consegue nos entender, Jesus consegue entender as nossas necessidades, Jesus sabe o que eu preciso, Jesus conhece as minhas emoções. Mas por que isso?
Porque as nossas emoções, às vezes, elas ficam, sobem e descem, elas vão para um lado, elas vão para o outro, elas pendem, mas às vezes a gente vive aqueles altos e baixos emocionais, mas a verdade é que Jesus Cristo, Ele está muito interessado em entrar nessa área da nossa vida, e tomar essa área da nossa vida, e cuidar dessa área da nossa vida. E quantas vezes nós enfrentamos dificuldades para lidar com as nossas emoções? Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele mãe, aquele pai que fala com o filho uma vida inteira: não faça isso, cuide daquilo. E daqui a pouquinho aquele filho vai crescendo, e o pai começa a perder o controle daquele filho. Aí quando chega em determinado momento, ele já não consegue falar mais aquelas mesmas palavras com amor. Às vezes dentro de casa nós perdemos aquela sensibilidade, porque a gente já não consegue mais falar com amor, de tantas vezes que nós falamos, de tantas vezes que nós lembramos. Aí quando a gente fala, aquelas nossas palavras, elas saem, elas vão lá, elas ferem, elas machucam. Às vezes nós vemos isso dentro da nossa casa. Mas eu estou falando do pai, mas eu poderia falar da esposa, eu poderia falar do esposo, eu poderia falar de irmão, poderia falar de irmã, porque às vezes na nossa casa, lá no nosso ninho de amor, no nosso lar docilar, quantas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas emoções e a gente perde a paciência e nós ferimos as pessoas porque simplesmente nós não conseguimos trabalhar esse lado emocional que nós temos, esse lado emocional que nós possuímos. Mas a verdade é que às vezes nós precisamos parar. Eu gosto dessa ideia de Jesus quando ele diz assim: vinde repousar um pouco, um lugar à parte, no lugar deserto. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? Parar, para tudo, vai lá, senta em família, senta junto em família, conversa em família, chora em família, mas estejam juntos. É importante isso, mas nunca se esqueçam de que Jesus está interessado na sua saúde emocional. Ele quer isso, Ele está interessado nas suas necessidades emocionais. Mas não é só isso. Jesus também está preocupado não somente com as nossas necessidades emocionais, mas é interessante que o texto continua, e aí as pessoas iam de todas as partes, e quando Jesus desembarca, no verso 34, a Bíblia me diz que ele desembarcou e viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus também estava interessado nas necessidades existenciais das pessoas, Ele está interessado nisso. Queridos, nós às vezes falhamos, porque nós falamos de Cristo, nós proclamamos Cristo, nós falamos que nós cremos em Cristo, mas às vezes nós não conseguimos mostrar isso para as pessoas, porque o que na verdade Deus quer, o que Jesus quer, o que o Senhor quer de cada um de nós, Ele entende que o ser humano precisa de direção para a sua vida, ele precisa de direção para a sua vida, e a direção que quem pode dar na sua vida, na vida do ser humano, só existe uma pessoa que pode dar essa direção, e essa pessoa é Jesus, e nós temos que crer nisso. Quantas vezes, irmãos, nós falamos muito de Jesus, nós colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço, a gente vem para a igreja, e aí, como existem várias versões, nós colocamos uma versão muito bonita, mas às vezes nós não conseguimos parar com o nosso vizinho e falar que esse Jesus é direção para a vida. A gente não consegue fazer isso. Às vezes nós agimos um ano inteiro com o nosso colega de trabalho, mas nós nunca paramos para falar que Jesus é direção para a vida dele. A gente não consegue falar isso. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, quando ele percebeu que tinha uma multidão, Jesus desce e Jesus passa então a ensinar. Porque Jesus tinha exatamente a ideia, ele sabia que era necessário ensinar, porque a multidão não tinha direção, e nós estamos vivendo esse mesmo problema nos nossos dias, irmãos. A multidão hoje não tem direção, mas o pior, queridos, é que a multidão não tem direção, e quando nós não temos direção, a gente vai para qualquer lugar, para qualquer lado. É por isso mesmo que os meios de comunicação de massa, eles fazem aquilo que eles querem conosco.
Os canais de TV, eles fazem aquilo que eles querem conosco. As emissoras, elas fazem aquilo que elas querem conosco. Elas colocam as notícias lá e elas vendem aquelas notícias como se fossem em verdade, e às vezes nós embarcamos nisso porque nós não temos o senso de direção, nós não conseguimos parar e aprender de Jesus, como Jesus fez com aquela multidão. Jesus desceu e o texto bíblico nos diz: Jesus passou a ensinar, porque eram como ovelhas que não têm pastor, Queridos, nós precisamos entender isso, de que o Senhor está preocupado com as nossas necessidades existenciais, com aquelas coisas que são mais profundas, com aquelas perguntas mais profundas da nossa vida, e nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes nós falamos de muita coisa, nós falamos de coisas que podem dar sentido à vida, nós falamos de coisas bonitas que os psicólogos ensinam, nós falamos de coisas bonitas que muita gente ensina, mas nós nos esquecemos de falar das coisas verdadeiras que o Senhor tem nos ensinado, e de que o verdadeiro caminho para o céu é só Jesus, nada mais, nada mais. Nós falamos às vezes, queridos, de um bom lugar, mas nós às vezes nos esquecemos de falar de que existe um péssimo lugar, e esse péssimo lugar, a saber, é o inferno. Quem não tiver Jesus no coração, a Bíblia então me diz, ela nos coloca de maneira profunda, de que o que aguarda um homem sem Cristo no coração, não existe outro caminho a não ser o inferno, é o que a Bíblia nos coloca. Mas o tempo vai passando, parece que nós estamos nos acostumando com as ideias, e parece que nós nos esquecemos dos valores, e às vezes nós nos esquecemos de falar que o verdadeiro sentido da vida do homem, nós só conseguimos entender, a gente só consegue chegar lá quando a gente olha para a cruz de Cristo. Nós nos esquecemos de falar isso, de que o sangue de Cristo é que nos purifica de todos os nossos pecados, mas Jesus, Ele está interessado nas nossas necessidades existenciais. Mas não é só isso, queridos, esse texto é muito interessante, não é só isso. Nos versos 35 a 38, nós lemos assim: e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está interessado nas nossas necessidades, mas Jesus está interessado, acima de tudo, de nos afirmar. Jesus está preocupado com as nossas necessidades materiais, mas não é só isso. Este texto bíblico nos coloca de maneira muito clara, de que quando o tempo estava então anoitecendo, quando as coisas começavam a ficar mais complicadas, então a solução que os discípulos encontraram foi uma solução caseira, mas logo eles vêm e falam: mas como a gente pode fazer isso? Nós vamos sair para comprar pão? Nós vamos sair para comprar 200 denários de pão? Será que dá para a multidão comer? Eles olharam para a situação, para o problema, com o olhar humano, com os olhos humanos. Quantas vezes também nós fazemos a mesma coisa? Às vezes nós olhamos para as situações da vida da gente do ponto de vista puramente humano. E aí a gente fica pensando: como é que eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? Como eu posso resolver essa situação? Mas a Bíblia nos diz que Jesus, quando Ele olha para a multidão, Ele vê aquela multidão, mas Jesus olha individualmente para cada pessoa, e essa é a diferença de Jesus, queridos, do olhar de Jesus para o nosso olhar. O nosso olhar às vezes é para a multidão de problemas. O nosso olhar às vezes, queridos, é para algo imenso que existe, mas Jesus, Ele olha para a coisa pequenininha que está lá no fundo e que é a solução, e por isso Ele olha de forma diferente. Jesus consegue ver o todo, mas Jesus consegue ver exatamente o individual. Por isso mesmo, nesse momento, Ele sabe aquilo que aflige o seu coração. Ele sabe aquelas dúvidas que você tem lá no fundo do seu coração. Ele conhece isso. Ele sabe aquilo que você está passando no mais profundo do seu ser. Ele sabe.
Ele sabe aquela dúvida que você tem lá no mais profundo, que só você sabe e ninguém mais. Ele conhece isso. E por isso quero te dizer isso nessa noite. Jesus conhece a sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você está vivendo nesse momento. Ele sabe a sua dor. Ele sabe onde aperta mais a sua dor. Ele sabe exatamente aquilo que você passa. Ele sabe aquilo que você viveu nos 365 anos do ano de 2013. Ele sabe as lutas que você teve. Ele conhece tudo. Ele conhece o seu choro. Ele conhece todas as coisas, porque Ele conhece as nossas necessidades emocionais, existenciais. Ele conhece as nossas necessidades de afirmação. Ele conhece as nossas necessidades materiais. Mas Jesus então, Ele está sempre nos dizendo, e aquilo que Ele disse aos seus discípulos: e aí, o que vocês vão fazer? Dá-lhe vós mesmos de comer. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Tem um problema? Dá-lhe vós de comer. E aí os discípulos param: mas como dar de comer? Como vão fazer isso? Aí Jesus então pergunta: o que você tem? O que vocês têm aí? Olha, a gente só tem 5 pães, né? E aí a gente tem aqui 2 peixinhos. É o que a gente tem, é o que a gente encontrou. E Jesus está te perguntando: o que você tem aí? Responde para Ele. De repente você vai dizer: olha, Senhor, eu tenho aqui uma situação assim. Eu tenho aqui uma fé que é assim, assim. Senhor, olha, eu tenho uma situação aqui na minha vida que eu estou meio assim, mas mostre, diga para o Senhor o que você tem. Ele quer saber o que você tem de fato, para que Ele possa trabalhar isso, para que Ele possa mudar isso. Mas para isso eu preciso dizer de maneira muito sincera aquilo que eu tenho. E eu não posso dizer para Jesus que tenho 200 denários de pão, se eu não tenho. Eu vou dizer que eu tenho 5 pães e que eu tenho 2 peixes, porque é a partir daí que Jesus Cristo vai começar a atuar na minha vida. Nosso grande problema, irmãos, sabe o que é? É que às vezes nós nos achamos bons demais. Nós nos achamos santos demais. Nós nos achamos as melhores criaturas que existem, e por isso a gente chega com aquela empáfia diante do Senhor, igual aqueles 2 que foram orar. Enquanto um orava dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, Senhor. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Se fosse hoje: Senhor, eu canto na igreja. Senhor, eu prego na igreja. Senhor, eu preguei no primeiro domingo à noite. Senhor, eu toco na igreja. Eu faço solos na igreja. Eu faço um monte de coisas na igreja, quando na verdade não é isso que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir aquilo que você é, aquilo que você tem, porque é a partir daí que Deus trabalha. É a partir daí que Deus trabalha, irmãos. E nós precisamos compreender isso. Nós não temos que apresentar nada para Deus que a gente não é, porque Ele nos conhece, mas Ele quer a nossa sinceridade acima de tudo. E às vezes nós temos muitas dificuldades em sermos sinceros. A gente está sempre tentando encontrar uma situação, uma solução. A gente está sempre pensando de uma maneira materialista, pessoal. E a gente então diz: olha, 200 denários não vão dar para comprar pães para essa gente. Mas Ele não quer 200 denários. Ele poderia ter muito mais do que isso. Mas Ele queria apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu adoro esse texto. É uma loucura se você imaginar isso. Mas Jesus então: traga o que vocês têm aí. Traz para cá. Bota aqui que eu vou trabalhar em cima disso. Em cima disso que você tem aí, eu quero trabalhar em cima exatamente dessa situação, porque é assim que Deus trabalha. Ele não nega as nossas necessidades materiais. Jesus não nega isso, né? Por mais feliz que a multidão pudesse estar, mas a multidão precisava de comida. A multidão precisava ser alimentada. Jesus não fala de abastança, como algumas pessoas andam pregando por aí, mas Jesus fala da necessidade do momento, e a necessidade do momento era comida para comer naquele momento. Então, uma outra coisa, irmãos, que nós temos que aprender nesse ano: Deus precisa e Deus satisfará as nossas necessidades básicas no momento. Eu gosto quando eu penso no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: olhem para os pássaros. Olhem para os pássaros. E é verdade, essa cadeia alimentar é muito interessante. Olhe para os pássaros, olhe para a fauna, olhe para você ver, tudo acontece, as coisas acontecem, eles voam, eles são alimentados. Olhe para os lírios dos campos. Mas, irmãos, quantas vezes a gente não consegue fazer isso?
Porque nós somos imediatistas, a gente às vezes não confia no Senhor. Mas confie no Senhor, porque Ele reconhece, Ele sabe as suas necessidades. Mas não é só isso. Jesus também está preocupado com a necessidade que o homem possui de agrupamento. E aí eu gosto muito quando o texto bíblico nos diz no verso 40, e o fizeram, né, repartindo, né? Então Jesus ordenou que se assentassem em grupos sobre a relva, e o fizeram repartindo em grupos de 100 e de 50 em 50. Jesus, ele entendia de que nós necessitamos de agrupamento, de conexão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão, né? E não me entenda como saudosista, não é isso, não sou isso. Mas nós estamos perdendo a conexão. Há alguns anos nós éramos conectados. Há alguns anos nós ficávamos juntos. Há alguns anos a gente azucrinava a vida dos nossos pastores, porque a gente ficava jogando ping-pong lá no alto da casa dos pastores até 10 horas e eles tinham que mandar a gente embora. Há alguns anos a gente ficava na igreja brincando até tarde, tinha que mandar a gente embora. Há alguns anos a gente terminava o culto da manhã, nós ficávamos tocando aqui e tinha que os vizinhos mandavam abaixar o instrumento. Era assim que acontecia, havia conexão. Mas nós estamos perdendo como igreja de Cristo, porque nós estamos perdendo a conexão. Nós somos estranhos. Às vezes é comum você chegar na igreja, ou você é de onde? Você diz, não, sou membro da sua igreja. Nós estamos perdendo a conexão. Estamos perdendo a conexão. Precisamos nos reconectar. Jesus então junta 100, 50. Jesus queria que eles estivessem juntos. Igreja Batista do Aquidabã, nós precisamos estar juntos, porque juntos nós podemos muito mais. Eu gosto de pensar em corda, e de vez em quando você passa perto desses cais por aí, desses portos, você vê aquelas cordas enormes, grossas. Se você tirar aqueles fios que aquelas cordas possuem, eles vão se arrebentar facilmente. Mas quando eles se juntam, eles ficam fortes, eles arrastam peso que a gente fica pensando, como é que pode isso? Como é que pode isso? Pega um fio de nylon lá do seu varal, chega em casa, tenta arrebentar, mas tire, desfie, você vai ver como é fácil. Quer dizer, não é tão fácil assim, nylon, né? Mas você vai ver que você vai quebrá-lo. Mas às vezes, irmãos, nosso problema é esse. Nós queremos caminhar, mas nós não queremos nos conectar uns com os outros. Nós às vezes somos estranhos. Jesus entendia a necessidade que os homens possuíam, que os homens possuem de agrupamento, de conexão. O ser humano não pode viver solitário. Nós não podemos viver uma vida cristã solitariamente. Nós não podemos. E às vezes nós somos derrotados nos nossos problemas de família, porque nós vivemos solitariamente, a gente não consegue se integrar, nós não conseguimos integração, a gente não consegue dividir as situações. Às vezes um problema que eu estou vivendo, alguém já viveu e pode me ajudar, e às vezes a gente não consegue fazer isso, e por isso nós perdemos, nós vamos perdendo os nossos filhos, nós vamos perdendo os nossos pais, nós vamos perdendo as pessoas, porque nós não conseguimos nos conectar, mas nós nos ufanamos, nós nos gloriamos, porque a gente coloca a Bíblia debaixo do braço, e a gente, não é como dizem aí os outros, a gente somos crente, não é assim? A gente somos crente, mas a gente não consegue se conectar com o outro, e por isso, queridos, nós estamos perdendo essa batalha. Sabe por que às vezes a gente perde batalha dentro de casa? É porque nós não estamos conectados dentro da nossa casa. Por isso nós perdemos. Sabe por quê? Porque a gente não conversa dentro de casa. Sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer uma coisa que é muito comum, rir dentro de casa. Rir dentro de casa, de si mesmo, rir do outro, rir, mas não é rir, ficar suando, brincando, ridicularizando o outro, não. Rir das situações, às vezes, nem isso nós conseguimos fazer, e a gente não faz, porque a gente não tem conexão. A gente não tem conexão. E quando não tem conexão, queridos, sinto muito, nós vamos estar sempre perdendo. Jesus sabia que nós tínhamos essa necessidade. Mas continuando, para a gente encerrar o sermão, queridos, Jesus está preocupado não somente com as nossas necessidades emocionais, de conexão,
mas Jesus também está interessado na questão da justiça social. Eu gosto do versículo 41. Tomando ele 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos do céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Jesus então pega, ele faz uma coisa que às vezes também nós temos esquecido de fazer. Nós estamos nos esquecendo disso. Ele vai então, ele divide aquilo que ele tinha ali. Ele divide com as pessoas, ele então compartilha, ele partilha. Essa é uma outra situação importante, queridos, na nossa vida cristã, que a gente precisa aprender a fazer. Ou redescobrir como é que se faz isso. Partilhar. Mas quando eu falo de partilha aqui, não estou falando de você, vamos fazer um almoço na igreja no dia X, não. É partilhar, é estar juntos, é comer juntos, não é? Aliás, você só leva para sua mesa quem você tem intimidade, e às vezes nem isso a gente consegue fazer, mas partilhar, aquela coisa de um almoçar na casa do outro, partilhar, aí no outro domingo o outro vai para a casa de um, partilhar, aquela coisa de estar junto, é partilhar. Esse é o melhor momento que existe para partilhar. E se tem uma coisa, queridos, que quebra o gelo, é comer junto. Não tem coisa melhor. Não é assim, pastor Juventino? Quantas vezes nós já almoçamos, a igreja nem sabia disso, né? Mas quantas vezes na minha fase mais difícil da minha vida, que vivi aqui, nós almoçamos juntos. Muitas vezes. Nós choramos juntos no almoço. Nós crescemos juntos, nos fortalecemos juntos. Precisamos reaprender isso. É o que Jesus também quer nos ensinar. Jesus está preocupado com isso. E finalmente, queridos, Jesus não somente está preocupado com essas questões, mas Ele também está preocupado com outras. E a final que eu quero destacar nessa noite: todos comeram e se fartaram, verso 42, 43 e 44. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus está preocupado em tornar pleno o amor. Ele dividiu, então muitos comeram, porque simplesmente eles conseguiram entender aquilo que Jesus queria ensinar. Então muitos comeram. Queridos, nós precisamos entender e aprender isso. Se eu me abrir, se eu estiver em conexão, se eu me colocar diante do Senhor, sabe quantos mais serão beneficiados? Muito mais gente, muito mais pessoas. Não será apenas o meu grupo, não será apenas a minha família, não será apenas o meu gueto, aquela coisinha pequenininha lá, mas todo o grupo será beneficiado, e muito mais gente, que você não tem ideia, mas isso só foi possível porque eles apresentaram para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Apresentaram para Jesus apenas aquilo que eles tinham e nada mais. Eles não falsearam, eles não fizeram nada. Não, nós temos aí 10, nós temos aí 100, não. 5 pães. E Jesus usou aquilo que eles possuíam. Pouca coisa, mas do pouco, com Cristo, Ele faz muito. O problema às vezes, queridos, nós queremos o muito, e do muito, às vezes, nós não conseguimos tirar nada. Mas Jesus, com toda certeza, Ele sabe das nossas necessidades. Quero finalizar dizendo para você isso. Ele sabe da sua necessidade. Mostra para Ele aquilo que você tem, de fato. Se for bonito, que seja. Se não for, mostra o feio. Mas Ele quer saber exatamente aquilo que você é, aquilo que você possui, para que disso aí Ele faça algo bonito, porque é dessa forma que Deus trabalha, de dentro para fora. Nós gostamos de trabalhar de fora para dentro, mas para Ele o que importa é aquilo que de fato eu sou. Que Ele possa te abençoar e que esse ano de 2014 seja um ano diferente na vida da gente e que a gente possa entender que de fato Jesus tem muito a nos dar, Ele nos dará, mas a partir daquilo que nós temos. Que Deus te abençoe, é meu desejo, é a minha oração.